Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul e a prevenção ao câncer de próstata. Como surgem os primeiros sintomas e quais são as diversas formas de prevenção e tratamento é o que você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Tá corrida. E você? Tá correndo atrás dos seus sonhos? Com a Advance, dá para estudar de onde você estiver, no seu ritmo, no seu tempo. Cursos profissionalizantes e preparatórios para transformar sua vida de verdade. Advance Instituto de Ensino. Quem estuda aqui, avança de verdade. Mude o jogo. Vem pra Advance. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, Tião? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade.
Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2025, mais de 71 mil casos da doença poderão ser diagnosticados. Bom, e para falar sobre as diversas formas de tratamento e prevenção, eu recebo aqui hoje no Observações o médico urologista Dr. Cleiton Soares. Ele que é médico tanto aqui na nossa região quanto na região metropolitana de Belo Horizonte e vem ao nosso programa hoje falar sobre essa importante campanha que é a Novembro Azul e também sobre as diversas formas de prevenção e tratamento ao câncer de próstata. Bom, doutor Cleiton, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? Separou um pouquinho aí a sua agenda para estar aqui conosco hoje. E eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, né? Como que você analisa esses dados do INCA, que todos os anos, né, trazem aí dados alarmantes, sobretudo em relação aos tipos de cânceres do Brasil? Então, são mais de 71 mil casos da doença somente em 2025. Como que hoje você, que é da classe médica, principalmente da parte de urologia, vê esses dados? Primeiramente, boa noite, Henrique, tudo bem? É alarmante, né? Esses realmente são números muito alarmantes para a gente e realmente esse tipo de câncer, o câncer de próstata, ele é um câncer que ele é altamente prevenível. Tá? E esse alto número nos leva a crer que muitas vezes isso aí acaba sendo por causa de tabus dos homens que demoram às vezes a procurar os urologistas por causa disso e também por causa de medo ou então porque acha que vai ser menos homem por causa disso, né? E por causa de desinformação. Às vezes eles não sabem como que é o exame, como que vai ser o exame e então isso acaba fazendo com que eles procurem mais tarde e o diagnóstico venha até mais tardio às vezes. Agora, falando sobre a doença, né, como que surgem aí os primeiros sintomas? Porque a gente sabe que é uma doença mais silenciosa, né? Então, quando o homem já começa a sentir algum tipo de dor ou algum tipo de sintoma ali, ele já está no estágio mais avançado da doença. Então, quais são esses primeiros sintomas? Igual você falou, é totalmente assintomático no início, né? Então, a pessoa não sente nada, é totalmente assintomático. Vai surgir os sintomas, normalmente quando está num período mais avançado. Que tipo de sintoma que são esses? Sangramento na urina, tá? Então, às vezes, dificuldade para urinar, o jato tá aquele jato urinário mais fraco, intercortado, né? Sai um pouquinho de urina, depois trava de novo, sai novamente, ou aquele paciente que tem uma urgência, toda hora tem uma vontade de ir no banheiro mais rápida, tá? Às vezes pode vir com dor óssea também, tá? Às vezes dor na coluna ou dor próximo da bacia, porque o principal local de metástase do tumor, né, do câncer de próstata, são as metástases ósseas, né? Então pode vir também com esses sintomas. Agora, o que tem causado, né, o câncer na população? Por que a gente fala isso? Todos os médicos que passam aqui pelo Observações, eu geralmente trago essa pergunta, por quê? Porque a gente precisa colocar na cabeça da população que o estilo de vida que a gente tem levado hoje, porque não se falava tanto em câncer nas décadas passadas, mas o estilo de vida que a gente leva hoje em dia acaba que está provocando mais doenças no ser humano. E o câncer é uma delas. E em relação aos homens também, o que tem provocado
afetado, sobretudo, o câncer de próstata neles? Assim, Henrique, o câncer de próstata em si, ele vai ser pouco afetado pelo estilo de vida. Tá? Claro que o estilo de vida, a qualidade de vida, ela ajuda demais. Então, uma atividade física regular, uma alimentação saudável, evitar a questão de álcool, né, tabaco, né, o cigarro, isso vai ajudar muito, mas não vai prevenir totalmente todos os casos de câncer, não. Tá? A gente às vezes vê um número maior também, porque hoje em dia eu acho que o diagnóstico está sendo descoberto mais cedo ou em maior número. Eu acho que antigamente os homens nem ao médico iam, né? E hoje já vão mais um pouquinho, às vezes é a esposa lá que induz, que marca consulta. Então tem um número maior de homens que vão, e isso faz com que o diagnóstico aumente também. Mas o estilo de vida ele vai ajudar nisso tudo, mas ele não vai conseguir prevenir todos os casos, não. Agora, quais são os primeiros sintomas, então, para que os homens que estão nos assistindo, ou no caso, né, a gente sabe também que tem algumas mulheres trans também que têm próstata e precisam estar atentos aí por conta da questão do hormônio, quais são os principais sintomas aí que surgem? De novo, o principal sintoma não vai ter, né? Você vai ter que começar a fazer uma prevenção cedo. Tá? E o que a SBU, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela indica para a gente como que deve ser feita essa avaliação. Então, a partir dos 45 anos, para aqueles pacientes que têm algum histórico familiar, principalmente pai, avós, irmãos que tenham tido câncer de próstata, pessoas obesas ou pessoas da raça negra, tem que ser feito a partir dos 45. Porque tem maior propensão. Maior propensão de ter o câncer de próstata, tá? Até 2 vezes mais em alguns casos. E, se não, a partir dos 50 anos para os demais, tá? Então, isso deve ser, porque o sintoma ele não vai aparecer às vezes. Então, a partir daí, o paciente ele deve fazer um controle anual, no mínimo. Tá? Então, todo ano, procurar um urologista, fazer os exames de rastreio, e é para a gente tentar identificar isso antes do sintoma. Agora, quando o câncer atinge os seres humanos, né, e sobretudo as mulheres, a gente vê que, principalmente câncer de mama, a mulher é diretamente afetada por conta da questão da autoestima, né, porque acaba retirando as mamas, tem toda a parte também estética, né, perde os cabelos e tudo mais. Em relação aos homens, quando eles são atingidos aí, né, pelo câncer de próstata, quais são os efeitos colaterais que se pode ter? É a questão ali da questão da impotência sexual. Muitos homens acham também que vão ficar com incontinência urinária. Como que se dá esses efeitos colaterais? Tá. Henrique, os efeitos colaterais, eles na verdade vão depender, tá? Por exemplo, aqueles homens, né, vão ter efeitos colaterais às vezes da própria doença, dependendo do estágio da doença, tá? Ou pode ter consequências dependendo do tratamento da doença, tá? Porque não vão ser todos os homens que vão seguir o mesmo padrão de tratamento. Isso vai depender de vários fatores. Então, pode ter consequências da própria doença, igual a gente falou de muito sangramento, dores, etc. Às vezes, as consequências do tratamento cirúrgico, que seriam esses, né, que todos os homens têm medo, que pode ter, sim, um certo grau de incontinência urinária, aquela perda involuntária do xixi, ou até mesmo da impotência sexual. Apesar de hoje em dia, com as novas tecnologias, essa porcentagem de consequência do pós-operatório tem reduzido muito, tá? Mas também pode ter consequências do tratamento de radioterapia, quando essa modalidade é indicada, também consequências do tratamento da hormonioterapia também, né? Principalmente da radioterapia relacionados a inflamações crônicas causadas pela radioterapia. Então vai depender muito do tratamento, daquele tipo de câncer que aquele paciente teve, do tipo de tratamento que ele se submeteu. Agora, o que a gente percebe também é que ao longo dos tempos, a gente percebe que muitas pessoas acabam desenvolvendo câncer cada vez mais cedo, né? Então, assistindo televisão, então ouvindo rádio, a gente está ouvindo os especialistas alertarem para isso, porque antes, tanto mulheres quanto homens começavam a fazer vários exames, os chamados exames de rotina, a partir dos 40, 45, 50 anos, ou até mais que isso. Mas agora não, a gente está percebendo também que mulheres jovens
de 25, 27, 30 estão desenvolvendo câncer de mama. Os próprios homens também, né, cada vez mais cedo desenvolvendo câncer de próstata. Então hoje na classe médica já se fala alguma faixa etária de risco ou não? Hoje basta estar vivo para você já estar na faixa de risco. Na verdade, a faixa de risco ela não mudou muito, ela continua sendo em homens mais idosos, tá? A gente tem que até mesmo ter um alerta importante para aqueles homens que têm ou tiveram câncer de próstata abaixo dos 55 anos. Tá? Então, o risco desses homens, né, dos filhos e etc., terem chance maior de câncer aumenta bastante. Tá? Mas, normalmente, é um câncer para pessoas mais idosas, né? Tem alguns estudos que falam até mesmo que se todo homem vivesse até uns 150 anos, praticamente todo mundo ia ter o câncer de próstata. Né? Então, são doenças para pessoas mais idosas, na grande maioria, apesar da gente ver, a partir dos 50, a gente já começa a apresentar pacientes, né? Começa a ver pacientes que têm esse tipo de doença, mas ainda continua sendo uma faixa etária mais velha. Agora, a gente sabe, como você disse, a questão do tabu, né? Levar um homem para um consultório médico é uma luta. Muitas às vezes falam até assim com a gente: para que eu vou caçar médico, né? Quem procura acha. Então, melhor que ache mais cedo, não é verdade? Exatamente. Então, é conscientizar os homens mesmo de que tem que se cuidar, fazer exames de rotina, exames de sangue mesmo, né? Pelo menos uma vez ou 2 vezes por ano, para ver se a máquina está funcionando bem, porque afinal pode aparecer a qualquer momento, né? Com certeza. Isso sem sombra de dúvida, né? A prevenção é a melhor escolha, né? E esse tabu, ele existe mesmo, né? Hoje o homem acha que por fazer o exame, né, de toque, que é o que tem medo, ele acha que ele vai ser menos homem por causa disso, e nada mais é do que um complemento, né? É um exame físico, é um complemento do exame físico, né? E também temos o PSA, que é o exame laboratorial, e com esses exames a gente consegue normalmente conduzir muito bem, que são exames de rastreio, né? Isso é importante, porque muita gente acha que tem alguma coisa, já está com diagnóstico, já é aquilo. Não. O PSA, exame de toque, são exames de rastreio e a partir daí existem outros exames e outras formas da gente identificar e diagnosticar o câncer de próstata. Bom, e por falar nisso, a gente percebe que no mundo que a gente está vivendo, a tecnologia está chegando a todo momento. A gente até estava comentando isso aqui antes da nossa entrevista. Como que também hoje a ciência está evoluindo para que tanto, né, no caso das mulheres, mas também dos homens, essa questão de ser um exame mais invasivo, como que hoje a tecnologia está evoluindo para isso? Porque a gente vê tanta evolução no mundo, mas para coisas básicas a gente ainda se sente um pouco estagnado em relação a isso. Tem gente que fala assim, não é possível, já inventaram de tudo e ainda tem que fazer o exame do toque. E aquilo que eu falei, o exame do toque nada mais é do que um complemento do exame físico no consultório. Né? Então, acho que sempre deve ser feito. Claro que a avaliação ela é individualizada, tá? Então, cada paciente, de uma forma, a gente vai seguir ali, né? Então, são exames de rastreio. Mas hoje a gente tem disponível também a ressonância nuclear magnética, né? Até pouco tempo saiu uma reportagem, né, do estado de Minas, está oferecendo essa ressonância. Na verdade, isso já existe, a gente pode solicitar essa ressonância, né? É claro que nos planos de saúde isso é feito muito mais do que no Sistema Único de Saúde, mas de novo, é só um exame complementar também que vai ajudar muito a gente. Então, a gente tem o exame do sangue, que é o PSA, a gente tem o exame do toque, que vai avaliar principalmente alguma nodulação. O PSA, lembrando, ele é um exame sempre comparativo, então a gente vai vendo como o PSA está evoluindo com o passar do tempo. Então, por exemplo, aquele PSA que está ali estável, todo ano o paciente faz, ok. Agora, aquele PSA que está aumentando rapidamente com o passar do tempo, principalmente duplicando o valor dele no intervalo menor de um ano, vai chamar um pouco a atenção. A ressonância, também um exame novo, ela vai mostrar, às vezes, alguma nodulação que não consiga avaliar através do toque e vai classificar essa nodulação para a gente, porque a ressonância ela também não dá o diagnóstico, ela vai só classificar para a gente saber se aquela nodulação ela é mais propensa a ser um câncer de próstata ou menos propensa.
né? O diagnóstico ele só é feito através de biópsia. Bom, e para muitos homens, né, que tem esse tabu aí de não querer fazer o exame do toque, como que é esse procedimento, né? Quantos segundos dura? Porque o homem fica imaginando que, assim, vai durar uma eternidade, né? E não é assim que funciona. Não, o exame do toque nada mais é do que o exame digital, que vai demorar cerca, deixa eu te falar aqui, uns 5 segundos, 10 segundos, que a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar a consistência da próstata e se nessa próstata tem alguma nodulação. Com o exame do toque também a gente pode estimar mais ou menos o tamanho da próstata, tá? Eu sempre gosto de explicar isso para os pacientes no consultório, né, que eu acabei falando aqui um pouco do tamanho da próstata, que muitos homens confundem crescimento de próstata com câncer de próstata. E são coisas diferentes, tá? O crescimento é, na grande maioria, benigno. Vai acontecer em todos os homens a partir dos 40 anos de idade. Faz parte do envelhecimento. Do envelhecimento. Então, a próstata ela vai crescendo com o passar do tempo em praticamente todos os homens. E isso não é igual a câncer de próstata. Isso é uma confusão muito comum, tá? Já a pessoa pode ter a próstata pequenininha, normal, e ter câncer. E pode ter a próstata bem grande, crescida e não ter nada de câncer. Tá? Então isso é bom frisar, porque isso é uma confusão muito comum no consultório. Ok, doutor Cleito, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, esse site é farso, rapaz.
Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. De volta com observações que hoje fala sobre a prevenção e tratamento ao câncer de próstata. Bom, doutor Cleito, agora a gente vai falar sobre a questão do diagnóstico precoce. Começamos a falar disso no bloco anterior, mas eu gostaria que você explicasse para a gente o seguinte: qual que é a importância, né, de ter um diagnóstico precoce, justamente porque quando a gente descobre, né, um câncer em estágio médio para avançado, o tratamento ele fica muito mais moroso, muito mais desgastante também. Então, por isso a importância não só da conscientização, mas a pessoa realmente sair de casa, marcar um exame e ir lá no médico para ver se está tudo ok. Você já falou tudo, Henrique. É a questão de você diagnosticar mais tarde, o tratamento é muito mais complexo. Tá? Hoje, se você tem um diagnóstico precoce do câncer de próstata, mais de 90% de chance de cura. Tá? Então, se você diagnostica o câncer bem no início, a chance de cura é muito grande. Então, e é justamente naquele momento que o paciente não tem sintoma. Então, o paciente não está sentindo nada, acha que por não estar sentindo nada, não tem que procurar um médico, não tem que fazer uma avaliação e deixa passar e procurar o médico só na hora que estiver tendo algum sintoma. E esse é o problema, né? Então, por isso, a gente sempre segue aquela questão das idades que eu falei, e hoje no consultório eu até sou um pouquinho, eu começo até um pouquinho antes. Então, o paciente, a partir dos 40 anos, vai fazer qualquer tipo de exame de sangue para alguma coisa, ali já vai o pedido do PSA também. Então, a gente já começa desde cedo. Bom, e sobre isso a gente vai conferir agora um depoimento de um paciente oncológico que descobriu aí o câncer de próstata, e ele comenta, né, a importância do diagnóstico precoce e a importância disso para o tratamento cada vez mais antecipado que ele teve. Vamos ver. Quando me encaminharam para o médico que ia fazer a cirurgia, ele falou comigo o seguinte: falou, não, você pode ficar tranquilo, que você descobriu ele a tempo. Isso aí foi me tranquilizando mais, entendeu? E ele me passou também as consequências que teria, talvez, pós a cirurgia. Aí eu fui ficando um pouco mais tranquilo, entendeu? Antes você fazer isso precoce do que amanhã vir um arrependimento de não ter feito. Aí a pior coisa é essa, é o arrependimento. Porque é uma coisa muito simples, uma coisa rápida de fazer, entendeu? Eu acho... E viver a vida tranquilo, numa boa, entendeu? Curtir a vida. E continuar com o meu acompanhamento, entendeu? E o que eu puder ajudar as pessoas, eu vou continuar ajudando. Bom, como a gente viu ali, né, doutor Cleito, a questão de se conhecer e não ter medo, né, de procurar ajuda, de saber realmente o que está acontecendo com o corpo. E isso para os homens falta também muitas das vezes, né? Entender que, apesar dessa máxima que a cultura hoje coloca nas pessoas, né, de que o homem tem que ser aquele indestrutível, que não pode chorar e tudo, esse machismo danado, isso acaba também sendo prejudicial na hora que se trata de saúde, né? Com certeza, né? Mesmo o câncer de próstata, né, inicial não tendo sintoma, qualquer sintoma diferente da parte urológica que você sentir, né, que você tiver alguma coisa, algum sinal, alguma queixa, alguma dor, alguma ardência urinária, algum sangramento, qualquer coisa já deve ser investigado. Então tem pessoas que sentem isso e ficam guardando ali, esperando, achando que vai passar, que não é nada, que deve ser alguma coisa que comeu ou que bebeu. E deixa aquilo passar. Então, sentiu, teve algum sintoma, teve alguma queixa urinária, procura um urologista de confiança para poder ter o tratamento. Agora, hoje, qual que é a taxa de cura do câncer de próstata? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico, infelizmente, de câncer, né, aquele diagnóstico positivo para câncer de próstata, para muitos já é uma certidão de óbito, eu vou morrer, acabou minha vida. E não é bem assim, né? Então, se descoberto antecipadamente, as taxas são altas, não é isso? Muito alta, né? Eu já tinha comentado, mais de 90% de chance de cura se descoberto inicialmente. Então, o diagnóstico em si, ele não quer dizer de forma nenhuma que o paciente tem um atestado de óbito, né? Claro que vai depender de vários fatores, tá? Aquele diagnóstico. Você vai depender do estágio da doença,
do grau de severidade da doença, do estado clínico do paciente. Então, você vai depender de vários fatores para definir o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o tratamento hoje em dia do câncer de próstata ele é muito individualizado. Ele é para aquele paciente, para aquele grau de doença, para aquele grau de severidade e tudo. Então, a gente tem vários tipos de tratamento a depender do grau da doença, claro. Agora, você que lida diretamente aí com os homens, o que eles alegam para demora na hora de procurar um médico? Por que a gente fala isso? Porque, claro que tem a questão que a gente está falando do machismo, dos tabus e tudo mais, mas a gente sabe também que muitos homens negligenciam a própria saúde em detrimento da saúde dos filhos, da família, às vezes está ali, né, preocupado mais com a saúde de todo mundo da família do que para si própria. Então, o que você tem visto no seu consultório? São duas coisas. Uma é sempre não tenho tempo. Não tenho tempo, trabalho demais. Não, passou 2 anos, tem gente que passou 5 anos. E a falta de informação. Tem gente que não sabe, acha que só tem que procurar o urologista quando tem algum sintoma, quando sente alguma coisa. E, na verdade, deveria ser igual as mulheres vão, né, de rotina, procurar ali todo ano, fazer uma consulta urológica, né, fazer os exames de rotina, para a gente ver como um todo. Né? Muitos homens, às vezes, vão no meu consultório a primeira vez aos 70 anos, 68 anos, tá? E aí eu peço os exames, nunca foi no médico, aí descobre que tem diabetes, descobre que tem outras doenças, hipertensão, hipotiroidismo, várias outras coisas que vão descobrir, às vezes, no consultório com exames simples de rotina que já poderiam ter sido feitos há muito tempo. Então eu acho que é tanto falta de informação, o tabu, essa questão de tempo, de achar que não vai precisar de médico, é um conjunto de coisas que acaba acontecendo. Tem até uma frase, né, que se você não tem tempo para o seu corpo faz você ter tempo para cuidar dele, né? Com certeza. Ok, então, doutor Cleito, agora a gente faz mais um intervalo, na volta tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Tá corrida. E você? Tá correndo atrás dos seus sonhos? Com a Advance, dá para estudar de onde você estiver, no seu ritmo, no seu tempo. Cursos profissionalizantes e preparatórios para transformar sua vida de verdade. Advance Instituto de Ensino. Quem estuda aqui, avança de verdade. Mude o jogo. Vem pra Advance!
Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. De volta com observações que hoje fala sobre a prevenção e tratamento ao câncer de próstata. Bom, Dr. Cleito, agora a gente vai falar das novas tecnologias que estão chegando por aí, né? Você é especialista em cirurgia minimamente invasiva. O que são, né, essas cirurgias minimamente invasivas? São aquelas onde as pessoas conseguem ter uma recuperação muito maior ou então uma mais rápida, né? O próprio nome está falando já, ou seja, não tem aquela intervenção cirúrgica que geralmente se tinha no passado. Como que está isso hoje em dia? Tá. Hoje as cirurgias minimamente invasivas são aquelas cirurgias laparoscópicas, né? Que hoje você faz apenas passa trocáteres, que a gente chama, né? Faz pequenas incisões, tá? Para a gente introduzir o aparelho e faz toda a cirurgia interna. Antigamente se fazia grandes cortes, né? Com grandes ressecções, e isso traz uma morbidade no pós-operatório muito grande para o paciente, né? Então aquele paciente ele vai ter chance de maior sangramento, maior dor pós-operatório, uma internação um pouco mais prolongada. Então essas cirurgias minimamente invasivas, elas trouxeram essas melhoras para o paciente, né? De menor tempo de internação, menor chance de sangramento, menor dor no pós-operatório, e isso facilitou muito. Depois da laparoscopia veio a introdução da robótica. É através dessas incisões pequenas com auxílio do robô. Muita gente acha que a cirurgia é feita pelo robô, né? O robô que faz a cirurgia. O médico está lá, ele que faz o controle dos braços do robô. Mas durante toda a cirurgia, além de ter um médico ao lado do paciente dentro do campo cirúrgico, você tem outro médico no controle dessa plataforma robótica, né, que você consegue enxergar em 3D, ter movimentos parecidos com a mão humana. Então isso reduziu muito mais ainda sangramento, muito mais tempo de internação, né, dor no pós-operatório, além de hoje em dia já se tem uma tendência a ter uns resultados melhores em relação ao que todo homem tem medo de incontinência, né, de perda da urina e até mesmo da potência. Então tem reduzido isso, além de ter bons resultados também na parte oncológica, que é o principal, né, quando faz essa cirurgia. Agora, em quais casos essa cirurgia ela é indicada? Ou seja, todo mundo que é diagnosticado com câncer que pode fazer, ou aquela pessoa que tem algum risco maior, se caso fizer alguma intervenção maior, como que funciona? Na verdade é aquilo que eu falei, o tratamento ele é totalmente individualizado, né? Então, de forma nenhuma é para todo mundo. Então, vai depender de vários fatores, né? Daqueles fatores de classificação da doença, em qual estágio do câncer está, né? Qual o grau de severidade dessa doença, qual as comorbidades do paciente, a condição clínica do paciente. Isso também vão ser fatores que vão determinar. Então, hoje nós temos tratamentos. Cirurgia é um tratamento. A gente tem radioterapia como um possível tratamento também para o câncer de próstata, e a gente tem os tratamentos complementares, tá? Por exemplo, em cânceres mais avançados, metastáticos, tá? Que às vezes não tem mais indicação cirúrgica. Então é aquele paciente que vai ter que usar hormonioterapia, que também tem várias tecnologias novas com medicações muito boas, mas para estágios mais avançados, né? Tem radiofármacos, tem quimioterápicos. Então depende muito do estágio em que o paciente se encontra. Então o paciente ele tem que ter um acompanhamento urológico.
ver o diagnóstico, saber em qual estágio e aí definir um melhor tratamento para aquele paciente. Agora, a gente está falando de conscientização sobre o câncer, né, de próstata em relação também a novembro, né? Novembro é o mês considerado aí de prevenção. Só que essa prevenção não fica somente em novembro, né? Claro que a gente fala para as pessoas fazerem mais exames e tudo mais no mês de novembro, porque se tem a campanha, mas isso é ao longo do ano todo, né? Com certeza, né? A gente brinca que o consultório urológico fica até com fila no mês de novembro, né? E não deveria ser assim, deveria ser isso. Isso tem mudado um pouco, tá? Mas é um acompanhamento que pode ser feito a qualquer época do ano e deve ser feito em qualquer época do ano, tá? A pessoa pode fazer o acompanhamento de rotina, independente de qual época, né, for, e também sentiu alguma coisa, procura o urologista. Mas aquilo, né, os homens só vão lembrar quando tem algum estímulo. Então a campanha acaba estimulando, acaba lembrando, acaba fazendo com que esses homens procurem o urologista, né? E até mesmo as esposas. Novembro Azul, vou marcar lá para você. Então acaba lembrando e isso favorece essa ida sempre mais ao novembro, mas com certeza é uma consulta para ir o ano inteiro. Agora, falando então de prevenção, quais são os hábitos, né, que nós devemos ter aí para estar saudável, né? Eu brinco que não precisa da gente só querer prevenir o câncer em si, a gente também tem que prestar atenção nas vitaminas que a gente está faltando no dia a dia, a falta de vitamina D, que é o sol, né, a exposição consciente ao sol, como que deve ser essa prevenção para a gente se manter saudável e automaticamente longe dos tipos de câncer, mas sobretudo de próstata? Aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir evitar todos os cânceres só com a vida, com o estilo de vida. Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito na qualidade de vida do paciente, num provável tratamento, caso ele tenha que fazer, né? Então, alimentação saudável, atividade física, né? Evitar álcool, tabaco, tá? É muito importante, apesar de não ser um fator diretamente com o câncer de próstata, mas tem uma relação com outros cânceres urológicos, por exemplo, de bexiga. Então, o cigarro está muito relacionado com câncer de bexiga. Então, sempre evitar isso ao máximo. A obesidade é um fator para o câncer de próstata. Então, você ter uma qualidade de vida, não ter obesidade, fazer exercício físico já vai te ajudar demais em tudo isso. Bom, é aquela pessoa, né, que tem algum tipo de dúvida e quiser saber mais informações, até mesmo tirar, né, essas dúvidas com você, como que pode proceder? Quais são os canais de atendimento? Olha, pode me procurar no Instagram, @Dr. Cleito Soares, pode seguir lá. Eu sempre posto informações sobre a urologia praticamente toda semana, tá? Para pessoas que moram aqui, Pará de Minas ou próximo, que queiram ir lá no consultório, ter uma consulta, pode procurar o Dr. Cleito Soares, urologista, no Google, Pará de Minas, já vai conseguir encontrar, ou até mesmo pelo WhatsApp, que é o DDD 37 99974 0008. Bom, e qual é a sua mensagem aí, as suas considerações finais? Claro, né, para o Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata e também para quem está nos assistindo. Primeiro, acabar com esse tabu, né? Procure o urologista, a prevenção é a melhor forma de tratamento para o câncer de próstata. Só de descobrir antes, você já está aí evitando mais de 90%, tendo, na verdade, mais de 90% de chance de cura dessa doença. Então é muito importante procurar antes, ter um controle regular com o seu urologista. Tá certo, então, Dr. Cleiton, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Você também que está assistindo aí via YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar novidade você será sempre avisado. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!